Beleza, galera, pessoal, gente que chama o papagaio, que eu até periquito, pirarucu, aqui é o Blue Jack do canal Desenterrando Jogos e hoje irei contar uma história para vocês. É uma história um pouco interessante, pelo menos pra mim, então eu decidi contar pra vocês, porque eu acho interessante esse tipo de dinâmica para o canal. E bom, se vocês gostam desses vídeos de história, por favor, deixem um like aí, porque dessa forma eu vejo se é válido trazer outras histórias, porque eu tenho várias histórias no mundo dos jogos. Tenho muitas histórias também que não tem muito a ver com jogos, mas eu vou realmente me focar mais nas que tem a ver com jogos. Bom, mas vamos lá, essa aqui é a história do jogo que definiu basicamente o meu estilo no mundo dos jogos. Bom, minha vida nos jogos, ela começou bem cedo. Eu ganhei em 2001 um Mega Drive, que é exatamente este daqui. Eu guardei ele porque é o meu primeiro videogame e daí eu decidi guardá-lo. E daí eu até que jogava bastante nesse Mega Drive aí. Porém eu só tinha 4 jogos, cartucho era um pouco complicado de achar nessa época. Não era tão impossível, só que era um pouquinho caro, né? Era muito mais caro do que, por exemplo, comprar um CD piratão, tá ligado? Então nesse Mega Drive eu tinha 4 jogos, desses 4 eu ainda tenho 2, que é o Sonic e o Duel Master. E os outros 2 que eu tinha eram o Tiny Toon e o Batman, aquele Revenge of Joker, que se eu não me engano saiu pro NES também. Mas como eu era criança não foi esses jogos que definiram o meu estilo. Mas definiu um pouco, Blue Jack. Pirarucano, definiu mais ou menos, definiu mais porque eu passei a me interessar por jogos de plataforma. Bom, mas eu continuei com o Mega Drive até mais ou menos os meus 8 anos, porém realmente o meu maior sonho era ganhar o famoso videogame de CD, tá ligado? Eu pedia praticamente todo dia pra minha avó: vó, por favor, vó, me dá um videogame de CD. Ela: menino, que videogame de CD? O que? Tu não já tem videogame? Eu tinha um Mega Drive, mas pra minha avó realmente o videogame era videogame e não se diferenciava em nada. Mas o videogame de CD que eu estava falando era o PlayStation 1, que até então era o único videogame de CD que eu tinha visto na minha vida. E como eu pedi muito pra minha avó esse videogame, ela foi na feira e foi dar uma olhada pra ver se tinha esse tal de PlayStation, esse videogame de CD. Eu tinha uma fotinha que eu tinha recortado de uma revista e tinha dado pra ela: vó, esse videogame aqui, vó. Ela foi na feira, deu uma olhada assim: PlayStation, R$40. Será que é esse daqui? Aí ela foi e me levou lá no lugar. E não era o videogame, era um PlayStation que não tinha nada a ver com o PlayStation, só a aparência, tá ligado? Bom, mas daí eu segui com um Mega Drive. E essa era do Mega Drive eu parei mais ou menos nos 7, 8 anos. Mas daí aos 9 anos o meu cunhado me dá o maravilhoso PlayStation. E neste videogame eu joguei vários jogos mesmo. Até porque eu tinha colega que tinha PlayStation, então eu pegava o jogo emprestado com ele, emprestava pra ele. Mas eu não comprava tantos jogos assim. Eu comprava algum joguinho aqui, outro joguinho ali, mas por conta realmente da pirataria. Porque eu ia na feira, pedia R$5 pra minha mãe. Às vezes ela tinha, não era quase sempre, era mais ou menos de 2 em 2 meses. Ela me dava 5 contos pra me comprar um jogo. Então eu comprava de mais ou menos um mês em mês, 2 em 2 meses, um jogo de PlayStation 1. Porém, um jogo que realmente mudou o meu estilo nos jogos, ele não foi comprado. Bom, depois de um tempo que o meu cunhado ele me deu o PlayStation, eu pedi pra ele me arrumar alguns jogos, porque ele tinha muito jogo de PlayStation 1. E como ele tinha comprado o PlayStation 2, ele não jogava mais esses jogos de PlayStation 1. Tudo bem, o PlayStation 2 tinha retrocompatibilidade com o PlayStation 1. Porém, se você tem um PlayStation 2, você vai querer jogar mais jogos de PlayStation 2 do que de PlayStation 1. Ele comprava muito jogo de PlayStation 2 e deixava o de PlayStation 1 lá boiando. Daí foi um belo dia, eu pedi pra ele um jogo. E daí então ele falou: beleza, escolhe aí qual que tu quer. Eu já tinha visto os jogos dele 1 milhão de vezes, velho. Porque eu ia pra casa dele pra realmente jogar. E daí eu ficava vasculhando tudo. Eu olhava os jogos de PlayStation 2, de PlayStation 1, olhava tudo que ele tinha. E eu já tinha realmente decorado praticamente todos os jogos dele. E eu não queria simplesmente um jogo de criança qualquer. Até porque eu já estava jogando jogos de criança há muito tempo. Não que isso seja ruim, porém eu queria algo mais maduro. Eu queria pegar um jogo um pouco meio fora do padrão do que eu jogava normalmente. Eu jogava muito Crash, Spyro, Bomberman. Então eu queria um jogo um pouco mais diferente, um jogo que realmente eu nunca tivesse jogado. Então eu decidi escolher o Resident Evil 2 e o Final Fantasy. Daí eu liguei pro meu cunhado e falei: velho, eu vou querer o Resident Evil e o Final Fantasy. Aí daí ele falou pra mim: não vai dar pra te dar os dois não, escolhe um deles. E daí eu tive que fazer a minha escolha. Bom, agora vocês entendem que essa foi uma decisão muito importante, porque provavelmente se eu tivesse escolhido Final Fantasy, eu iria estar mais ligado aos jogos de RPG, MMORPG. Mas como eu escolhi o Resident Evil, eu preferi esses jogos de survival horror, de sobrevivência, jogos de zumbi. E é
basicamente o que eu estou jogando hoje. Se eu tivesse escolhido Final Fantasy, provavelmente eu estaria jogando algo como um MMORPG, o World of Warcraft, o Dota, ou até mesmo o LoL, tá ligado? Então foi uma decisão bem importante. Naquela época eu não tinha grana pra comprar jogo sempre, então eu jogava o que tinha e realmente já tinha jogado tudo, já tinha zerado a maioria dos jogos que eu tinha, que não era muito, eram uns 8 jogos, uns 10. Então realmente o Resident Evil foi a novidade que eu fiquei fuçando até aprender a jogar. Bom, mas quando eu iniciei o jogo realmente eu não sabia o que tinha que fazer e eu fiquei com muito medo do jogo. Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias sem jogar no jogo depois da primeira vez que eu joguei, porque eu fiquei com muito medo. E também eu não sabia jogar, não sabia nem como atirava, não sabia que podia correr no jogo. E daí eu andava bem devagarzinho, tentava desviar dos zumbis, eles me davam uma mordida e eu morria. Aí daí realmente eu fiquei um pouco grilado com o jogo. Bom, mas aí se passou uma semana e eu não tinha mais nada o que jogar, e daí eu fui dar outra chance pro Resident Evil 2. E daí eu comecei a fuçar o jogo, tentar aprender como que jogava realmente o jogo, o que não é uma tarefa muito fácil para uma criança de 10 anos. Bom, mas eu fucei tanto o jogo que eu consegui aprender e joguei bastante até o Resident Evil 2 na época. E o Final Fantasy ele pode ser um pouco mais complicado de uma criança entender, porém como eu iria ter só o Final Fantasy para jogar, até porque eu já tinha jogado todos os outros, eu iria fuçar até aprender, que nem eu fiz com Resident Evil 2. E essa escolha de preferir o Resident Evil me acarretou em um pensamento diferente sobre os jogos. Eu fiquei muito curioso para saber como que era o Resident Evil 3, o Resident Evil 1, o Resident Evil Code Verônica, quando eu ganhei o PlayStation 2, foi um dos primeiros jogos que eu comprei. O Resident Evil 4 eu zerei muito mesmo, eu zerei 19 vezes o Resident Evil 4 e me incentivou a jogar séries que se pareciam um pouco com Resident Evil, como Silent Hill, Fatal Frame. Até mesmo hoje em dia eu gosto dos zombies, provavelmente por causa do Resident Evil 2. Eu gosto do Call of Duty Zombies, aqueles que vêm como um modo extra no Call of Duty Black Ops. Realmente, se eu quero jogar um jogo e eu quero relaxar, mano, eu coloco os zombies porque na certa eu vou me divertir jogando, porque realmente é o modo que eu mais gosto de jogar, assim, disparado. Se eu quiser jogar realmente um jogo pra me divertir, pra relaxar, os zombies é o meu jogo favorito. Que não é exatamente um jogo, é um modo, né? E eu joguei muito Resident Evil 4 e o Resident Evil Code Verônica nesse videogame aqui, que é exatamente o console que eu ganhei posteriormente depois do PlayStation 1. Bom, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem continuações de histórias sobre os jogos, deixem um like aí e também se inscrevam no canal, que assim eu vejo se é interessante trazer mais vídeos como esse. Confiram os outros vídeos do canal, eu estou fazendo história e curiosidades, inclusive do Resident Evil 2, então se vocês querem ver, tá aí na descrição do vídeo, ou então confiram no canal aí e vejam o que vocês querem assistir. Muito obrigado por assistir e tchauzinho!